Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Essa história que nós vamos ler hoje, queridos, é uma história linda. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco através dessa história. São muitos assuntos. Essa história poderia ser dividida em várias pregações e talvez nós façamos isso. A gente prepare algumas pregações para falar sobre essa história, porque tem muita coisa que a gente pode aprender sobre ela. Ela está em Gênesis 24 e nós vamos ler muito texto. Então você vai se colocar de pé, nós vamos começar a ler e depois eu vou pedir para você se assentar, para que você não se canse com a quantidade de versículos que nós vamos ler. Mas o texto está em Gênesis 24, nós vamos ler do versículo 1 até o 27, tá? Então vocês leiam alguns primeiros comigo e depois a gente junto continua lendo em reverência, mas sentados. Senhor, toma em tuas mãos a nossa vida, toma em tuas mãos esta palavra, toma a tua igreja em tuas mãos, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Que esta palavra encontre lugar no nosso coração, que ela nos renove, nos transforme, que ela, Pai, nos torne mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria que você prestasse atenção mesmo naquilo que Deus vai falar conosco, você aproveitasse esse momento na presença do Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Pode sentar, querido, agora nós vamos continuar lendo, mas você pode ficar sentado para você não se canse muito. O servo lhe perguntou, versículo 5, o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra onde vieste? E Abraão disse assim: cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que lhe traga uma mulher para o meu filho. Queridos, esse texto nós vamos dar uma paradinha nele aqui, só para você entender o contexto daquilo que estava acontecendo. Nós vamos falar hoje, intitulando essa mensagem, nós vamos falar sobre um modelo de servo. Um modelo de servo. E nós vamos focar a nossa pregação naquilo que foi a fé de Abraão, como Abraão, ele caminha em prol daquilo que era o propósito de Deus para a vida dele, e como age o servo de Abraão, e como ele age após a missão que ele recebe de seu Senhor. Abraão, queridos, recebeu uma missão do Senhor. Vocês sabem qual é a missão de Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do lugar onde está a sua família e vai para um lugar eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, você vai ser abençoado e todos os povos da terra serão abençoados a partir da sua herança, da sua descendência. Essa era a promessa do Senhor. E você lhe será por povo, e terão um só Deus, e todos os outros povos em volta olharão e falarão assim: olha aquele homem, olha aquela família, olha aquele povo que caminha ali, eles têm um só Deus, e esse Deus é suficiente. Foi essa a promessa de Deus para Abraão, e Abraão tomou posse disso. Abraão, por fé, saiu da sua terra e foi caminhar para onde o Senhor estava lhe mostrando. E ele passa por vários lugares, e a gente entende nesse caminho aqui que a promessa do Senhor ainda não havia se cumprido na vida dele, mas Isaque, que era o seu filho, que veio da sua velhice, né, que passou por toda aquela situação que nós sabemos com Sara e tal, ele é aquele que Deus fala assim: e através de Isaque eu vou dar continuidade a essa obra, eu vou dar continuidade a esse ministério que eu tenho para você. Aí Sara, a mãe de Isaque, morre, e Abraão fala assim: está na hora de Isaque ter uma esposa, está na hora de preparar uma esposa para Isaque. E ele fala assim: mas eu não queria que ela tivesse uma fé diferente da minha, eu não queria que ela fosse criada de uma forma diferente da minha, porque nós sabemos que não é fácil às vezes viver com uma pessoa, ou estar em um ambiente onde as pessoas, elas caminham muito diferente daquilo que nós caminhamos. Nós temos que viver nesses espaços, por quê? Porque nós testemunhamos do Senhor para quem não conhece.
Senhor. Então também não estou falando para nos afastarmos de quem pensa diferente da gente, muito pelo contrário, nós temos que estar no meio de quem pensa diferente da gente, mas não praticar os hábitos que essas pessoas praticam. Nós temos que fazer a diferença, sermos influenciadores e não influenciados. Mas Abraão, ele fala assim: olha, eu quero que você vá lá na minha terra, lá na minha parentela, naquelas pessoas que têm uma mesma visão, o mesmo pensamento, porque a tua esposa vai caminhar contigo, ela vai cumprir parte de um propósito que é muito grande, então ela precisa ser alguém que vai estar do seu lado, que vai estar caminhando de fato contigo. Essa é a preocupação de Abraão com a esposa de Isaac. Ele não queria que ela fosse alguém daquele povo, queria que ela fosse alguém que também soubesse das promessas, que entendesse as promessas de Deus. E quando ele faz isso, o servo, ele fica assim: nossa, mas que responsabilidade enorme. Olha o que o meu servo, o meu senhor está me pedindo. E o servo, ele pensa assim: mas e se eu chegar lá e falar e ela não quiser vir comigo? Porque imagina, chega uma pessoa, bate na sua porta e fala assim: eu vim aqui escolher uma mulher para o meu senhor que está lá do outro lado lá. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Se o meu Senhor for junto, Isaac, talvez seja mais fácil. Isaac chega lá, a outra olha para ele e fala assim: opa. Ele conta a história, ele fala: eu sou o seu parente. Ele se apresenta como filho de Abraão, e ali tudo talvez ficasse mais fácil. Mas Abraão reage com muita força quando o servo pergunta se Isaac poderia voltar para lá. Ele fala: de forma alguma, de jeito nenhum, não faça Isaac voltar para aquela terra. Porque a terra era ruim, queridos? Não. Porque o povo de lá era ruim? Não, ele estava procurando esposa lá. Por que Abraão não queria que Isaac voltasse para aquela terra? Porque Abraão sabia que a promessa dele não estava lá. A promessa para Isaac não estava naquela terra. Abraão fazia parte de uma obra que era muito maior, e Isaac também, porque Deus fala que a continuidade da obra, que ele iria cumprir o propósito dele através daquela descendência de Isaac. Abraão, em um determinado momento, ele fala assim: Senhor, eu já sou velho, cumpre a sua promessa através da vida de Ismael, que foi o filho que ele teve com Agar, o filho que ele teve não com Sara. Aí ele fala assim: Senhor, cumpre a tua promessa com Ismael, está aqui, tudo é mais fácil, vamos dar um jeitinho, Senhor. O Senhor fala assim: não, estou te falando que a promessa é com Isaac. Eu não preciso de jeitinho, Abraão, eu não preciso que você me ajude nisso. O que você precisa é crer, e você vai ver o poder do Senhor. É isso que ele fala. Abraão quis dar o jeito dele. Ismael já está aqui, é um bom filho, caminha comigo, vamos cumprir a vida dele? Não, Abraão, não foi isso que eu te prometi. Queridos, isso é foco. Abraão não queria permitir que Isaac corresse o risco de chegar lá e falar assim: vou ficar por aqui. Essa é a mesma terra, queridos, onde Jacó foi buscar a esposa depois. Jacó depois foi para a casa de Labão, que é irmão de Rebeca, irmão da mulher que vai ser a mulher de Isaac. E o que aconteceu quando Jacó chegou lá? Labão falou assim: não, fica 7 anos aqui. Aí ele trabalhou, aí ele foi enganado com a situação lá de Lia e Raquel, né? Aí depois ele fala assim: não, então fica mais 7 anos. Porque queria prender Jacó naquela terra. Abraão estava focado no seu propósito. Sabe, nós falamos sobre isso aqui, né? Um dia desses nós falamos sobre foco e intencionalidade. E Abraão estava tão comprometido com Deus que ele falou assim: eu não posso correr o risco de que Isaac queira ficar nessa terra, porque Isaac faz parte de algo que é muito maior. Queridos, você precisa compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida.
E nós precisamos viver a nossa vida segundo esse propósito. Ah, mas para mim parece mais interessante estar em tal lugar. Para mim parece mais interessante estar em tal trabalho. Para mim parece mais interessante estar aqui. A vida do cristão não caminha mais assim. Nós somos servos. Senhor, onde eu posso cumprir o teu propósito? Aonde, Senhor, é o melhor caminho para eu cumprir o teu propósito? Qual é a tua promessa para mim? Amém? É isso que Abraão fez. Ele estou olhando para minha esposa com óculos novos. Depois vocês olham como ela está linda com óculos novos. Aqui eu estou vendo uma diferença aqui, né? Às vezes, eu olho para ela assim, agora óculos rosa. Continuando. Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. Por quê, gente? Porque ele sabia qual era o propósito, queria correr risco. Sabe, queridos, às vezes a gente corre muito risco. A gente fica brincando com coisas que não era para brincar. Fica passando perto de coisas que não era para passar. A Bíblia fala que lá no início, o que aconteceu com Eva? Ela deu ouvidos à serpente. Talvez por autossuficiência. Ah não, a serpente eu sou muito esperta, a serpente não vai conseguir me enganar. O mais astuto dos animais. Aí veio conversar com Eva e Eva ficou dando conversa. A Bíblia nos conta um resumo, mas talvez essa conversa não tenha sido uma conversa de um dia. Tenha sido um dia, outro dia, outro dia, e outro dia, e outro dia, até que Eva vai e fala assim, eu acho que você está certo. Abraão não quis brincar. Não quero saber de Isaac passando perto daquela terra. Eu quero trazer a gente de lá para cá. Mas eu não quero que Isaac vá para lá, porque Isaac tem um propósito de vida. Há um propósito na vida de Isaac. Há um propósito do Senhor para a sua vida, queridos. E sabe, e se nós não caminharmos segundo aquilo que Deus tem para nós, pode ser que a gente atrase esse propósito. Pode ser que a gente atrase esse propósito. Senhor, mas eu estou aqui, parece que nada sai do lugar, não vou para lugar nenhum, não consigo alcançar nada e tal. Talvez porque você esteja caminhando fora do propósito. E o Senhor quer te trazer de volta para o propósito. Mas o texto continua, queridos. E ali no versículo 8, Abraão, no versículo 7, ele lembra o que aconteceu, né? Deus me tirou da minha terra e tal, então Isaac faz parte dessa. E aí Abraão diz assim no versículo 8: se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Fala com o servo dele: se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, essa era uma prática, né? Seu senhor, e jurou cumprir a sua palavra, cumprir aquilo que ele tinha pedido. O servo então partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o Senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então ele orou ao Senhor. O que o servo de Abraão fez? Ele orou ao Senhor. Repete comigo, por favor. O servo de Abraão orou ao Senhor. Amém. Ele não sabia como fazer. Ele não sabia como fazer para que aquela promessa, para que aquela palavra de Abraão fosse cumprida. Como é que eu vou escolher a mulher? Chega lá e tem 15. Como é que eu vou escolher? Eu consigo escolher com facilidade a roupa que eu vou vestir de manhã. Tem gente assim. Porque eu vou escolher a mulher do meu servo Isaac. Que responsabilidade foi colocada sobre mim? Se não der certo depois, imagina, todo mundo vai escrever na Bíblia lá, e o servo Eliezer lá, por causa dele, porque não soube escolher a mulher de Abraão, a promessa acabou. Sabe, e ali o que ele faz quando ele não sabe o que fazer, queridos? Ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor. E isso serve de exemplo para nós, queridos.
se nós não temos uma direção direta do Senhor para fazer isso ou para fazer aquilo, nós permanecemos no nosso lugar e oramos ao Senhor. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu servo Abraão, com o meu senhor Abraão, perdão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responda: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Olha que lindo. E o texto lá no 15 diz assim: antes que ele terminasse de orar. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Mica, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dá-me um pouco de água do seu cântaro. Rebeca responde: beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente o ombro dos seus cântaros e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Quantos camelos? 10 camelos. 10 camelos. Quando a gente quer falar que uma pessoa bebe muita água, fala assim: ó, você bebe igual camelo, hein? É só no interior que falam isso. Você bebe água igual camelo. Tinham 10 filhos. Tinham 10. Rebeca deu água para os 10 camelos. 20. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, de pulseiras de ouro e 120 gramas, e perguntou: de quem você é filho? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para que eu e meus companheiros passemos a noite. Sou filha de Betuel. O filho de Milca deu a Naor. Respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem, também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de meu servo Abraão, que não retirou a sua bondade, a sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Queridos, naquela época não tinha GPS. A gente não era assim: celular, me leva para tal lugar. Não acontecia isso. Quando ele foi, ele tinha que encontrar, qual era a missão dele? Ele tinha que chegar na casa, na família dos parentes de Abraão. Ele tinha que encontrar uma mulher. Essa mulher ele tinha que saber qual era a mulher com quem ele falava. Essa mulher tinha que querer voltar com ele e tinha que ser da família. Então, esse servo, ele ora ao Senhor: Senhor, a minha missão é difícil, a minha missão não é fácil, é uma missão de grande responsabilidade. Se eu erro aqui, pode ser que o meu senhor Abraão nem queira me ver mais. Ele vai falar: você, essa mulher que você trouxe para o meu servo, para o meu filho. Então ele chega e ele caminha e ele ora ao Senhor: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, coroa de êxito a minha missão. Queridos, essa precisa ser a nossa oração todos os dias. Nós não caminhamos sozinhos. A lição que esse servo nos ensina é que ele entendeu que essa missão era grande demais para ele. Essa missão não é uma missão que eu possa cumprir sozinho.
Querido, a missão que nós recebemos de Cristo, de sermos continuadores de sua obra, não é uma missão que nós possamos concluir sozinhos. Não é uma missão que nós possamos levar sozinhos. Então o que a gente faz? A gente fala assim, parei, porque eu não tenho o que fazer, eu não consigo, eu sou pequeno. Não é isso. O que ele faz? Ele sabe que não pode levá-la sozinho, mas ele conhece quem pode. E ele busca naquele Senhor que pode todas as coisas. E quando ele vira para o Senhor, ele fala com o Senhor, antes que ele acabasse de orar: vem uma jovem. E ela é bonita, e ele olha para ela e fala assim: nossa, acho que estou bem no caminho. E ele vem e ele fala assim: Senhor, eu vou fazer prova com ela, eu vou fazer uma prova com o Senhor, eu vou dizer assim: olha, se você me dá um pouco dessa água. E aí ele não fez coisa fácil, querido. Tem gente que faz prova assim: se eu conseguir, está vendo que o tempo está armando, se chover é porque é de Deus. Ele não. Ele falou assim: ela tem que dar água para mim e para os meus 10 camelos. E aí quando ele fala isso, Rebeca vem vindo, ele corre, ele se apressa, ele fala assim: olha, você pode me dar água? Ela vai dar água para ele. E ela fala assim: olha, eu vou dar água para você, vou dar para os seus camelos também, até saciá-los. E ela vai ao poço, pega mais água, e ela dá aos seus camelos. Agora só faltava ela ser parente, só faltava ela ser da família. E aí ele vai e pergunta, e ela vai falando da genealogia, e ele fala assim: olha, o meu, e ela conta toda a família dela, minha família é a família de Abraão. Olha que lindo, olha que lindo, queridos. Deus se preocupa com cada uma das situações da sua vida. Deus tem interesse em todas as situações da sua vida. Não há nada na vida do crente que não seja do interesse do Senhor. Nós temos muito a aprender com essa história. Deus cuida de todas as coisas, Deus cuida do cumprimento da sua promessa. Abraão fala assim: olha, para cumprir essa promessa que Deus fez para mim, de ser um grande povo, disso e daquilo, não é possível, eu não posso buscar qualquer mulher, eu preciso buscar uma mulher que caminhe nos mesmos passos dos meus filhos. Era isso que Abraão estava fazendo, ele estava fazendo a parte dele. Ele não quis deixar Isaac ficar ali, por medo de que ele deixasse de cumprir a promessa. E Eliezer, que era o servo, segue no caminho de Abraão, e ele busca no Senhor a orientação para executar a sua tarefa. Prestem atenção nisso, queridos. Esse caminho deve ser o nosso caminho, deve ser o nosso caminho. E quando Eliezer tem sucesso, o que ele faz? Ele se prostra diante do Senhor e ele agradece a Deus por aquilo que Deus havia feito. Ali o nome do Senhor é engrandecido e a fé dele é fortalecida. O Senhor coroou de êxito, o Senhor me deu êxito na minha tarefa. Imagina o alívio que ele sentiu naquele momento. Queridos, Deus é o Deus que continua fazendo. Deus não é um Deus que só fazia no passado, Deus é um Deus que ainda faz hoje. Então, se você tem algo no seu coração que você entende que você não tem forças para executar, ou que você precisa do Senhor para te direcionar, para te orientar, clama ao Senhor, busca no Senhor, não deixa de buscar nele, queridos. Nós vivemos a nossa vida muitas vezes remediando questões e problemas que nós criamos com as nossas atitudes, com atitudes onde nós não pedimos a orientação de Deus antes de agir. E o que Deus nos ensina com essa história é que nós devemos agir segundo o propósito do Senhor, segundo aquilo que Deus tem preparado para nós, focados no propósito dele para a nossa vida, nos afastando de tudo aquilo que atrapalha esse propósito. Queridos, é uma vida com Deus, é uma vida com Deus, é uma vida trazendo o Senhor para participar de todas as nossas decisões cotidianas, de todas as nossas ações.
antes de responder uma questão, antes de agir, ter no Senhor a orientação correta, ter no Senhor a direção. É Ele que nos orienta. E os desafios são enormes. Se o servo de Abraão focasse no tamanho dos seus desafios, ele provavelmente não teria conseguido alcançar o seu propósito. Mas ele foca no Deus que está caminhando com ele e naquele que pode fazer aquilo que ele não consegue. Foca no Senhor, queridos. Foca no Senhor. Foca no Senhor. O Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado dessas coisas. Não foca nas outras coisas não, foca no Senhor, na obra que o Senhor fez para nós, na obra que o Senhor nos chamou para fazer, e a gente vai seguir no caminho que o Senhor colocou nas nossas mãos para executar, e Ele vai cuidar de todas as outras coisas, porque foi assim que Ele fez. Nós precisamos nos colocar diante dEle, e deixar que Ele age através de nós, e em nós, nos mudando, nos transformando, para que a gente possa caminhar em prol dessa obra que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Depois disso, ele vai para a casa do Senhor, do pai de Rebeca, e Rebeca tem um irmão chamado Labão, que é aquele depois que vai ser o sogro de Jacó. E quando chega lá, agora tem que vencer a etapa dos pais. Já falei com ela, já encontrei a pessoa, agora eu preciso chegar na casa dela e falar assim: olha, eu vou levar sua filha. Tem que vencer a etapa dos pais agora, né? E quando chega lá, o que ele faz? Ele conta a história. Ele conta essa história. Ele fala assim: olha, eu saí da casa do meu Senhor, ele pediu para eu vir aqui buscar uma esposa para Isaac. Deus tem abençoado muito meu Senhor lá em todas as coisas, e aí eu não sabia como fazer. Eu orei ao Senhor e eu falei isso. E aí quando eu vi Rebeca, eu cheguei, corri perto dela e falei assim: Rebeca, se você puder me dar água e tal. E ela fez isso. Agora, depois que o Senhor me mostrou que é mesmo Rebeca, eu quero perguntar para vocês se vocês deixam a Rebeca ir comigo. Aí eles dizem assim: nós não podemos falar nada sobre isso, porque nós vemos que isso vem de Deus. Queridos, tem coisas na sua história que você não vai entender agora, mas são elementos que depois, ao contá-las, vai fazer com que os outros percebam que foi a mão de Deus que fez isso. Foi a mão de Deus que fez. Sabe? Tem coisas que acontecem que a gente não sabe responder por que acontece. Eu sei que nós temos um Deus que tem um propósito, e que o Senhor usa todos esses momentos que nós vivemos depois para que o propósito se cumpra. Talvez se eles tivessem chegado lá, não passou nada. Ah, não, eu vim aqui, estava passando, vi a Rebeca, achei ela bonitinha e falei: vim aqui falar com vocês. Talvez o pai falou: olha, peraí, como é que é assim? Não pode chegar assim não. Mas não foi isso que ele falou. Ele contou que ele teve medo, que ele não sabia se ia conseguir cumprir a sua tarefa, que ele sabia que era uma tarefa muito difícil, mas que ele clamou ao Senhor, e ele fez uma prova com o Senhor, assim e assim. E aí quando ele conta a história dele, eles ficam olhando para ele e falam assim: o que eu vou falar sobre isso? Isso vem de Deus. Vou me achar lutando contra Deus? Isso é de Deus. Mas porque foi da forma que foi, queridos. Porque foi da forma que foi. Passado o dia, passada a noite, o servo doido para ir embora. Foi embora, porque Deus sempre concedeu.
Eu encontrei, eu tive êxito, agora eu quero levar essa mulher logo para chegar lá para Isaac ver e o meu Senhor ficar feliz comigo. Eu quero que o Senhor fique feliz comigo, porque eu vou levar a esposa. Eu consegui, agora eu quero mostrar para ele que eu consegui. Aí eles viram para ele e falaram assim: olha, Labão e a mãe viram para do servo e falaram assim: deixa ela ficar mais 10 dias com a gente, deixa ela aqui um tempo, ela está pensando. Aí o servo falou assim: não me segura aqui não, eu tenho pressa em agradar o meu Senhor. Olha a postura do servo: eu tenho pressa, eu não quero deixar o meu Senhor mais 10 dias lá, sem saber o que está acontecendo, ansioso. Não quero deixar o meu Senhor esperando. Deixa eu ir. Então vamos fazer o seguinte: pergunta para ela, chama a Rebeca. E aí eles chamam a Rebeca: olha, Rebeca, você vai hoje ou quer ficar 10 dias? Ela fala assim: eu vou. Porque a mão do Senhor estava ali, queridos. A mão do Senhor estava ali. E a história continua. E através de Isaac e Rebeca, o Senhor cumpre a sua promessa a Abraão. Mas notem, queridos, que toda essa promessa, tudo isso, acontece porque havia um homem, um servo, que perseveraram em fazer a vontade do Senhor. Queridos, prestem atenção nisso. Abraão era um homem, esse servo era um homem. Deus, através da tua vida, Ele pode mudar toda uma geração. A sua vida cheia de Deus pode mudar toda uma geração que vem após você. A obra que o Senhor confiou a Abraão, ela continua sobre nós hoje. A obra que Cristo veio fazer aqui na terra, ela está sobre nós hoje. E o nosso chamado é para nós sermos servos, como foi o servo de Abraão. Que nós reconheçamos a importância da missão que nós recebemos. Nós somos chamados para uma grande missão. E nós precisamos reconhecer o tamanho dessa missão. E recebendo essa missão, nos dar conta de que realmente nós não temos condição de executá-la. Mas o nosso medo em não executar não pode nos paralisar. Na parábola dos talentos, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele contando essa história, ele fala que dá 10 talentos para um, dá 5 talentos para outro e dá 1 talento para o terceiro. Aquele que recebeu 10 talentos, ele pegou e ele trabalhou aqueles 10 talentos, aplicou e trabalhou e ganhou mais 10. O outro que tinha 5 talentos, ele trabalhou os seus 5 talentos e ganhou mais 5. Aquele que tinha 1 talento, sabia das dificuldades. Ele falou assim: eu sei que esse Senhor ele é alguém rígido. E o medo de perder o seu talento e de ter que prestar contas ao Senhor fez com que ele fizesse o quê? Enterrasse o seu talento. Mas quando o Senhor volta, o Senhor olha para ele e fala assim: você sabia que eu era rígido, que eu era isso? Por que você não aplicou? Por que você não fez? E ele tira desse e dá aquele que tinha 10. Queridos, o Senhor tem posto talentos em nossas mãos. O servo poderia ter tido medo. O servo poderia ter falado assim: não, eu não vou, essa tarefa é difícil demais. Poderia ter tentado delegar a outra pessoa. Mas o medo, ao invés de paralisá-lo, o medo fez com que ele fosse buscar no lugar certo. Que seja assim com a tua vida e com a minha vida, queridos. Que o nosso medo nos leve, a nossa preocupação, o nosso temor, nos leve a buscar no Senhor, a correr para Ele. Porque só dele vem o nosso caminho. Sabe, às vezes você escuta alguma coisa
e você fala assim: ah, mas como é difícil esse ministério, como é difícil essa obra. Corre para o Senhor, querido, dobra os seus joelhos e fala com Ele, porque a obra não é nossa. E Abraão sabia disso. O que Abraão fala com o servo quando o servo fala assim: ah, mas e se tudo der errado? Se ela não quiser vir comigo? O que Abraão fala? Se ela não quiser vir, você está livre do seu compromisso. Preste atenção nisso, querido. Abraão fala para ela assim: se ela não quiser vir, você está livre do seu compromisso. Deus tem um chamado para cada um de vocês, eu tenho certeza disso. Deus tem um chamado para a minha vida, e hoje o chamado do Senhor tem sido pastorear esta igreja. Mas quem faz, quem caminha, quem faz acontecer é o Senhor. É o Senhor. Não faz diferença eu acordar mais cedo ou mais tarde, correr de um lado para o outro, fazer isso ou fazer aquilo, porque quem faz a obra é o Senhor. Agora, eu tenho que caminhar com diligência para fazer essa obra que Ele tem posto em minhas mãos. Eu tenho que buscar nele a direção e tenho que caminhar com diligência. Mas eu sei, e a obra é feita por Ele, em nome de Jesus. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Estou falando de mim, mas isso vale para vocês. Deus tem um propósito na sua vida, dentro da sua casa, dentro da tua escola, dentro do teu trabalho, aonde você estiver. E quem vai te dar a estratégia correta, quem vai fazer com que a obra aconteça, é o Senhor Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus revela o seu cuidado conosco. Querido, essa história, pastor, mas essa história é uma história de tantos anos. Senhor, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Olha, eu já falei um monte de coisa que tem a ver com a nossa vida hoje, né? Talvez você esteja nessa situação lá de sem esposo ou sem esposa e vai orar ao Senhor, porque Deus deu para Isaac. Então, quem sabe não é esse um dos propósitos dessa palavra para a sua vida. Mas tem outros também. Deus, queridos, através dessa história, Ele nos revela que se interessa e cuida de todas as áreas da nossa vida. Não existe nada, não, aqui não, o Senhor não se mete aqui não, aqui é outra coisa, Deus está preocupado mais com o que eu faço lá na igreja. Não é verdade, querido. Deus se interessa por todas as áreas da sua vida. Se tiver uma tarefa importante para fazer, ore ao Senhor, porque o Senhor tem interesse em te ajudar nessa caminhada. Deus, Ele revela com essa palavra o seu cuidado conosco e com a sua obra. Ele não dá uma tarefa para Abraão e deixa Abraão sozinho. Não se escuta falar disso, queridos. Ele dá uma tarefa para Abraão. Deus fala assim: Abraão, faz isso, age assim. E ele vai junto com Abraão. Todas as ações para que o propósito se cumpra são ações onde há a participação direta de Deus. Olha, Abraão, eu vou com você. Senhor, mas eu não tenho filho, eu vou te dar filho. Ah, mas Senhor, usa o servo. Não, Abraão, eu vou fazer. E Deus vai fazendo. O que competia a Abraão era ter fé e caminhar segundo essa fé. Ah, pastor, então quer dizer que, voltando antes disso que eu falei, quer dizer então que eu tenho que tentar fazer isso? O Senhor colocou um trabalho nas minhas mãos, eu tenho que fazer? Queridos, o chamado de Deus para Abraão é para que ele tivesse fé e caminhasse segundo essa fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Nós precisamos crer, queridos, no Deus a quem nós servimos. Nós precisamos crer naquilo que nós pregamos. Nós precisamos crer naquilo que nós falamos aqui nesse lugar, e precisamos caminhar, andar com aqueles que creem. Se nós cremos, nós temos que ter a atitude daqueles que creem. As nossas atitudes precisam acompanhar a nossa fé. Deus é tremendo, queridos. A história do servo de Abraão tem muito a nos ensinar sobre a nossa própria postura como servo de Cristo.
A Bíblia fala, queridos, em diversos textos, tem um monte de texto anotado aqui, que a igreja é a noiva de Cristo. Jesus vai voltar para procurar, para buscar a sua noiva. E o chamado de Deus para o servo de Abraão é o chamado para as nossas vidas. Prepara a noiva. Prepara a noiva, para que ela esteja adornada, para que ela esteja pronta para quando Jesus voltar para buscar. A Bíblia nos conta a história das virgens que estavam aguardando o noivo, e aquelas que tinham as lâmpadas, né, e precisavam esperar os noivos, e durante a caminhada algumas delas perderam o óleo, né, acabou o óleo de suas lâmpadas, e elas não foram prudentes, não tiveram óleo suficiente para esperar o noivo chegar, foram dormir ao invés de procurar lugar para comprar óleo. Quando elas acordaram, não dava mais tempo, queridos. Quando elas acordaram, o noivo já havia chegado. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, gloriosa, de forma gloriosa, em nome de Jesus. E nós precisamos estar preparados para isso. E assim como o Senhor falou com aqueles servos que tinham recebido os talentos, quando o Senhor nos pedir, nós mostramos para eles quais foram as nossas obras nesta terra, o que nós fizemos com os nossos talentos, o que nós teremos para contar, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos proteja, Ele continue falando aos nossos corações, através da sua palavra, dessa palavra, em nome de Jesus. Assim como o servo de Abraão, como servos do Cristo, nós devemos focar no propósito de buscar a direção do Senhor, confiar que Ele fará com que a empreitada tenha sucesso. Imagine depois o orgulho desse servo quando chegou perto do seu Senhor. Senhor, aí ele vê lá Isaac apaixonado por Rebeca, Rebeca com aqueles olhos melosos para Isaac, e ele fala assim: olha o sucesso, todo cheio de alegria, todo cheio de orgulho por ter realizado a obra do Senhor. A Bíblia nos fala para nós não termos essa vaidade em nós, né? Mas ela fala para nós nos alegrarmos no Senhor. Então você pode se alegrar: Senhor, que bom, que maravilha. Acho que eu contei esse testemunho para vocês, eu já estou terminando. Acho que eu contei isso para vocês, contei na quinta-feira, na anterior. Um dia desses eu ouvi uma pena, acho que foi aqui no domingo de manhã mesmo, sobre o motorista do Uber. Foi aqui, não foi? Foi na quinta? Deus é Deus. E eu ouvi uma pregação um dia falando assim: Senhor, falando que, e o pregador falava assim: porque eu entrei no ônibus, as pessoas começaram a chorar e tal, e ali eu tive a oportunidade de falar de Jesus para aqueles que não conheciam Jesus, e eu sou servo. Eu falei: Senhor, eu sou servo, estou aqui, colocou disponível, eu quero fazer a tua obra, eu quero caminhar no teu propósito. E essas coisas não acontecem comigo. Eu não chego no lugar, as pessoas começam a chorar e pedem para eu falar de Jesus para elas. Eu não lembro disso ter acontecido, né? Porque antigamente acontecia mais nas viagens de ônibus, a gente sempre tinha alguém que a gente podia falar do lado, mas hoje em dia a pessoa bota o fone, o celular, não dá mais, às vezes. Aí um dia desse eu estava indo para o oftalmologista lá, eu entrei no Uber, e eu entrei no Uber, sentei e falei assim: tudo bem? Aí o cara falou assim: não, tá bem não. Eu olhei pedindo a Deus, eu queria ser usado. Eu olhei pedindo a Deus. Eu fiz o que o servo de Abraão fez. Senhor, eu quero ser usado, quero falar. Senhor. Aí ele pegou e falou assim, aí eu falei: não. Aí eu fiquei quieto durante um tempinho. Aí ele pegou e continuou. Ele falou assim: tem 30 dias que a minha esposa se separou de mim. Estou desempregado, estou assim. E ele começou a contar dele, começou a chorar. Senhor, tinha orado aquela semana, Senhor, falando do negócio, nunca tinha visto isso, entrando no Uber e o cara fazia as notas dele devem estar sendo muito boas, não, se ele está fazendo isso com todo mundo, né? Mas eu olhei lá, não, ele estava bem lá, então.
É porque era para ser aquela hora comigo, Deus, ali. Eu falei, você já ouviu falar de Jesus? Ele falou assim, não, eu sei, eu procuro orar e tal. Eu falei, mas você conhece ele profundamente? E ali nós fomos conversando, e aí ele me deixou no lugar, e eu falei assim, não, então para o carro aqui agora, vamos orar aqui dentro. E ele parou o carro assim, e ficou eu lá dentro do Uber orando com ele. Queridos, se você se colocar à disposição do Senhor para fazer, o Senhor vai enviar as pessoas com quem você precisa trabalhar, com quem você precisa orar, aquilo que você precisa fazer. O servo de Abraão não tinha noção de como ele ia chegar naquela mulher que seria a mulher de Abraão, de Isaac, esposa de Isaac. Às vezes a gente não tem noção de como Deus quer fazer, mas eu tenho certeza de que se você se colocar diante do Senhor, fizer como servo, orar ao Senhor e pedir que Ele te dê essa direção, o Senhor vai te mostrar qual é o caminho que Ele está propondo para você, em nome de Jesus. E aí, faça como Abraão, tenha fé e haja conforme a sua fé. Se o Senhor colocar assim, ora para que ele seja curado, ora para que ele seja curado. Ah, mas e se não for curado? Aí você está livre da sua responsabilidade, porque a cura é responsabilidade de Deus, não é nossa, não somos nós que curamos. Mas se o Senhor falar para você orar para que ele seja curado, ora para que ele seja curado. Se o Senhor falar para você falar de Jesus, fala de Jesus. Se o Senhor falar para você fazer um apelo, fala com ele porque ele precisa aceitar Jesus. Fala. Ah, mas e se não der certo? Aí o Senhor é quem cuida disso. Esse trabalho é dele, não é nosso. O nosso é pregar, é fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde. Agora nós estamos terminando de ver, tá? Deus te abençoe, te proteja, em nome de Jesus. Amém. Tá? Nós vamos orar ao Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos orar para que o Senhor nos oriente, nos conduza na nossa caminhada como participantes da obra salvadora dele. Para que ele nos faça de verdade. Gente, na quinta-feira nós falamos aqui na igreja sobre a importância de nós vivermos uma igreja que glorifique e exalta o nome do Senhor. Se aqueles que estão na igreja, de certa forma, eles falam mal da igreja, eles estão atrapalhando a obra de Cristo. Na quinta-feira a gente até brincou, né? Se você tem algo de ruim para falar da igreja, morde a língua, porque senão você está atrapalhando a obra. O teu chamado não é para atrapalhar a obra, o teu chamado é para fazer a obra. E a igreja é a continuadora da obra de Cristo. Se nós afastamos as pessoas da igreja, nós não colaboramos com a obra de Cristo. Você está fazendo o contrário do que o servo. Então que o Senhor, em nome de Jesus, Ele nos oriente, porque às vezes a gente faz sem querer, né? Que o Senhor nos oriente, para que a gente possa viver a obra de Cristo da forma que deve ser feita, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Se você quiser, faça essa oração, pedindo ao Senhor que Ele te conduza, que Ele te oriente na caminhada, para que o seu falar colabore para a obra de Cristo, para que o seu pensar, ele colabore para a obra de Cristo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, agradecido por essa história tão linda que o Senhor deixou para nós, que serve de referência para as nossas vidas, ó Deus. Senhor, através dessa história, nós vemos, ó Pai, mais uma vez, o quanto o Senhor se preocupa com cada um de nós, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor zela pelo cumprimento da Sua obra. Deus amado, nós queremos Te dizer nesta manhã, reafirmar o nosso desejo de sermos participantes dessa obra que Cristo veio fazer, em nome de Jesus. Deus amado, que os nossos lábios, que as nossas ações, que o nosso falar, que o nosso viver, Ele acompanhe, meu Deus, a nossa fé em Ti e o nosso desejo de viver uma vida em compromisso contigo, em nome de Jesus. Toma-nos em Tuas mãos, opera em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, querida, em nome de Jesus.